Bom, acho que não poderia ser diferente. Acho que o principal assunto da política local do momento, quem que é? Vamos ver. É o Bigodini, é isso? É o próprio. Até nós já falamos dele aqui. Bigodini. Hagará. Mas o Bigodini é o que tá em alta. Mas agora. o Ainda mais Hagará... que foi suspeito. Exatamente, mas tem o Hagará tá igual um cão raivoso atrás dele lá. Tá. Você viu? Tá. Eu não sei, ele não tá errado, não. E ainda, até comentamos na época, não sei se falamos aqui no ar, mas entre nós comentamos, que quando o Hagará foi fazer alguma movimentação lá na Câmara e o Bigodini foi querer fazer videozinho com ele, né? Provocando, eu falei, rapaz, sabe quem tá mexendo. O Hagará, tudo que o Hagará quer é isso daí. Caiu, né? Pois é. Foi só. Aí deu essa polêmica aí do acidente, né, de carro, aí já era, né? Agora o Hagará não vai sair de cima jamais. Mas como é que tá essa situação, né? Que ele foi suspenso, né? Primeiramente, boa noite, obrigado por dar essa oportunidade aqui pra gente, pra mim, pra Karen, né? Falar pra vocês que o estúdio aqui muito legal, uma estrutura muito bacana. A gente às vezes vai em podcasts de capital, né? E não vê essa estrutura que vocês têm aqui. Então, realmente, parabéns aí pela dedicação de vocês, obrigado, né? Obrigado. E deixar a Karen falar e se apresentar também um pouquinho. Obrigada pelo convite. Gente, boa noite. Boa noite. Sobre essa questão do Hagará, né? Do Hagará não, do Bigodini, né? Que gerou toda essa discussão. O que a gente vê na internet? Muita gente falando, nossa, mas coitado, isso é perseguição por parte de vocês. Quem nunca errou, né? Querendo, assim, minimizar o que aconteceu, exatamente. Acredito eu que se ele tivesse cometido só o fato por si, de ter dirigido embriagado, né? Foi lá, causou um acidente. Graças a Deus, o dano maior foi material, não atropelou ninguém, não aconteceu nada que poderia ter acontecido, né? Mas, puxa, o que a gente viu é o cara trabalhou para esconder o seu erro. Acho que isso que foi, assim, o pior, né? Você já vê que a pessoa não tem uma ética diante de uma situação ruim ou uma situação difícil, a pessoa trabalha para acobertar o seu erro, né? Uhum. Então, isso que chamou a gente muita atenção, por isso que a gente fez muita pressão, né? Tanto nas redes e esteve presente lá na Câmara, e muita gente ficou fazendo uma confusão, assim, mas não é o Hagará que vai entrar? Mas se o Bigodini... Confusão, né? Se o Bigodini sair, então é você que entra? Como se isso fosse, assim, a alavanca propulsora da nossa indignação, e a gente não tem que perder essa capacidade de se indignar só porque... Só por interesse próprio. Exato. E aí, quando, né, surgiu agora o nome da pessoa que vai substituir ele, né, agora ele está suspenso, as pessoas ficaram nesse questionamento, e você começa a ter noção, né, como é difícil, assim, a visão das pessoas não tem realmente um conhecimento na parte da política. Não sei, será que devia voltar essas questões para a escola, né? Na minha época, por exemplo, você tinha algumas noções, né, de política, da divisão dos poderes, você tinha lá da educação moral e cívica, você tinha EPB, mas a gente detestava. É meio complicadinho entender, né? É complicado, assim, mas a gente, às vezes, as pessoas que não sabem, eu até fiz um vídeo que teve um pouco viralizou lá no Instagram, pra você ter uma noção. O salário de um vereador hoje é mais de 20 mil reais. Cara, 20 mil reais por mês. Tem muito diretor de empresa média e grande que não tem esse vencimento. Eles aprovaram por esse mês, aumento cara. Na legislatura passada. Né? Os caras ganhavam 10 mil, foi pra 20 mil. Saiu um Jornal Nacional, Jornal da Band e tudo mais. E assim, cara, com todo respeito, não é um trabalho impossível de se fazer. Tanto que tem gente lá que a gente sabe que não tem condição nenhuma de estar naquele local lá. Pessoas que não têm um mínimo de discernimento estão eleitos. Tudo bem, democracia faz parte do jogo. O que você se pede para um vereador fazer? Cara, pelo menos manter o decoro. Você não precisa fazer nada, cara. Como a gente sabe que tem vários que não faz. Aí o cidadão, cara, eu começo a ficar aqui, daqui a pouco minha pressão vai, torcer até a enfermeira que tá junto aqui, cara. O que acontece? O cidadão, cara, pega um carro alugado, com dinheiro público, aquela porcaria lá era alugado, fica andando igual um maluco, cara, um louco, pensando que era GTA a cidade, cara. Anda a 180 por hora, cara, dentro da cidade, ele tá... É o mínimo que a gente pede pra ele ter. Aí ele pega o carro, anda igual um maluco, quase atropela as pessoas, porque ele poderia ter atropelado qualquer um, bate na árvore, desce bêbado, não é homem o suficiente pra assumir a culpa, joga a culpa na namorada. Quer dizer, fraude processual, dirigir embriagado e o outro crime, que é o falsidade ideológica. Então, assim, o mínimo o cara não fez. E aí, com todo respeito, ontem a gente tava lá na Câmara.
Os vereadores passaram um pano que é a maior vergonha da história da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Ontem eu falei lá, eu tenho saudades do Cícero Gomes, cara. Me fez sentir saudade dele. Essa Câmara de Ribeirão Preto, essa legislatura é tão ridícula que me fez sentir saudade de um cara que saiu por corrupção. Porque assim, anos atrás, teve a mesma situação com Oliveira Júnior. Ele foi homem de sair, eu tava bêbado mesmo, ficou loucão, saiu as imagens, tem no YouTube aí. Mas ele assumiu e perdeu o mandato. Agora esse cara, ele é tão covarde, porque ele é um covarde, cara. Dele não ter assumido o próprio erro. Porque se ele, igual a Karen falou, se ele desce do carro e fala, eu bebi mesmo, assume as suas consequências. Tá? Nós tivemos uma situação no MBL que aconteceu, porque eu sei que tem gente que talvez vai questionar a gente, de um membro nosso, o Arthur Duval, que teve aquela questão do áudio, que ele falou, que aquilo nem crime foi. Ele desceu do avião, ele falou, a parada é minha, velho. Não, foi montagem e tal. Não, a parada foi minha. Ele assumiu o erro. E não foi crime. Não foi crime o que ele falou. Foi um áudio ruim. Isso ninguém dívida. Mas ele assumiu. O Arthur falou, o áudio é meu. E ele perdeu o mandato. Ele foi cassado por um áudio. Agora o cara aqui comete 3 crimes, entre eles o mais grave, fraude processual. Como que esse cara vai aprovar as contas de um prefeito? Como que esse cara vai fazer uma fiscalização? É uma vergonha o que o Diácono Ramos fez, o que o Brando Veiga fez, o Franco Ferro e o Maurício Vilabranches. Não, e eles fizeram aquele relatório durante a leitura os membros do conselho. Relatório, né? Quem leu foi o Diácono Ramos. Então, ele, em dado momento, ele ficou levando, ele tentou colocar como se fosse uma briga pessoal entre as imagens que vazaram, uma perseguição do Bigodini e do próprio Ágara, né? Lá ontem na Câmara ele tentou colocar isso assim, e essa você pessoa veio e me questionou, e foi no meu gabinete e fez isso. Pois, vou falar a verdade, fez muito bem de ir lá questionar no gabinete, né, e perguntar todas as perguntas que ele fez. Mas, assim, é tão ridícula a justificativa que aí ele tentou colocar como se fosse, olha, isso aí é uma perseguição pessoal, uma briga pessoal. Veja, ele não foi condenado, eu me comprometo, caso ele seja condenado, né, que ele ele foi indiciado por esses crimes. A Câmara Mas elas são independentes, são poderes independentes. Eles poderiam ter cassado ainda assim o mandato do Bigodini, né? Porque há evidências claras, né? E antes de mais nada, assim, vamos ver se a gente aqui, eu via também, até por parte de alguns setores da imprensa de Ribeirão Preto, mas a gente tem que cuidar do homem Bigodini, porque ele é alcoólatra. Cara, eu também acho. Vamos dar o tempo aí, 3, 4 anos pra ele se curar, mas ele não tem condição de ser vereador. E eu do mais assim, eu vou ser bem duro nessa parte, cara. E aí eu quero falar pros 4 vereadores que fizeram isso. Se esse cara atropelar alguém bêbado, que pode acontecer, ele tem mais 3 anos de mandato, ele vai estar ganhando 20 mil por mês pra fazer, parte do que acontecer será culpa dos vereadores de Ribeirão Preto. Porque esse cara, ele tinha que perder o mandato, e aí os vereadores, se gostam tanto dele, faz uma caixinha lá e paga uma clínica pro cara. Sim. Entendeu? Faz uma caixinha, paga uma clínica pro cara. Agora, deixar esse cara como vereador em Ribeirão Preto, ele chegou isso é uma a ficar vergonha. uma época internado? Você acha que ficou agora 10 dias? Depois a Pérola. Se você... Como é que é? Se você ficasse 10 dias curado, tava tudo certo, né? Até porque não é inédito na história dele, né? Esse tipo de coisa, né? Dá trabalho assim, bêbado, né? Então, cara, eu não entendi até agora. Eu queria que alguém me explicasse por que é um cara de primeiro mandato, nem é tão forte no bastidor. Pô, se queimando politicamente. Porque vai virar uma marionete, né? Vai virar uma marionete. E abriu agora uma procedência, vai se caçar o quê? Porque na outra passada, o cara fez rachadinha. Foi o Zerbinato, a população tirou. Agora esse aí, 3 anos. Vai ficar mais 3 anos como vereador. E aí? Complicado, cara. Mas parece que já é padrão, né? A Câmara já encobrir todas essas coisas. Não, agora, parece que eles não têm medo de mais nada, de Michael, julgamento da população, de nada. Depois assim, desse caso do Bigodini, eu falei isso ontem na cara do vereador, frente a frente com ele. Falei assim, depois do que aconteceu aqui hoje, o que precisa ser feito pra caçar um vereador? Porque não tem mais. Qual que é o padrão? O cara tem que entrar dando tiro lá, sei lá, fazer o quê? Maluco, porque ontem... né? Sim. Aconteceu, foi uma situação que não tem mais. Abriu um procedente, porque agora quem fizer isso vai ser o quê? Sim. Abriu uma jurisprudência, né? Você lembra que eu comentei contigo aquela vez que a gente tava falando sobre isso, né?
Não, acho que isso vai dar em pizza. Foi mesmo. Aí você comentou, não, eu acho que não, tem que força que pra vai se cair. segurar. Falei, gente, eu acho que vai dar, eu cheguei até a duvidar pela maneira que tava se conduzindo as coisas. Falei, não tem como É que eu segurar. não imaginava que ia ter tamanha cara de pau do Conselho de Ética lá, os caras propôs porque- suspensão. Talvez também se não fosse as redes sociais não teria repercutido tanto, né? Ah. Esses vídeos, Ó, mas eu vou falar. isso. Beleza, pegaram o Hagara lá e falaram, não, isso aí é uma perseguição particular entre os dois. Agora, imagina, ó, só o Hagara que foi lá colocar essa pressão, os caras já sentiram já. Agora, você imagina se tivesse se a população de Ribeirão Preto fizesse a mesma coisa. Fosse em todos os gabinetes lá, dos envolvidos nesse julgamento. Qual que é o nome do conselho lá? Conselho de ética. Conselho de ética. Conselho de ética. E fizesse pressão. Grupos de pessoas. Não ia segurar. Eles iam ter que caçar ele. É que assim, é importante diferenciar uma coisa, né? Que o pessoal fala que o Hagara faz a espetacularização desses assuntos, tal. Ele faz mesmo, né? Claro que ele mesmo falou aqui no programa que ele tem pretensões de se candidatar de novo. Que não tem problema algum. Sim. É o direito dele, não tem problema nenhum ele fazer toda essa polêmica e tal, fazer vídeo. Beleza, né? Às vezes dá uma... Tem que saber separar. às vezes fala algumas coisas Exatamente. e depois vê que não era bem aquilo. Tudo bem, né? Mas tem que ver o que é verdade o que ele fala também, né? Essa questão aí do Bigodini, ele tá na razão. Sim. Não é porque é ele que tá fazendo um vídeo, é ele que tá indo questionar os caras, que vai falar, não, o Diácono vale. Ramos falou assim na leitura, porque eu não fico indo em diretoria de educação. Aí eu falei, pô, Ué, você não é vereador não, caramba? puta que pariu. Faz o quê, então? Fica na sua casa. Eu não vou em posto de saúde Fica e no não sei o gabinete quê. em casa. Essa história... Esse cara faz então, essa né? história do Nós Hagara, estamos começou o Ruim seguinte. mesmo. Eu até conversei já pessoalmente com ele sobre isso. Ele fez foi lá na Câmara, né, pra fazer o conteúdo dele. E aí, dias depois, o Bigodini foi na loja dele, atrás dele, Teve isso também. meio verdade. visivelmente embriagado. Dali, pra mim, ele já perdeu total direito dele, né? Porque ele foi na loja, no comércio do cara. Aí, dias depois, fizeram uma apreensão de queijo na loja da família dele. Totalmente ilegal como foi feito. Jogaram os queijos fora. E a imprensa manipula tão louco como eles fazem, que eles pegaram os queijos todos limpos. A família do Hagara vende queijo há Muito tempo. 50 anos lá no Mercadão, tudo organizado, certinho, nunca teve problema. E a foto da apreensão foi com os queijos jogados no lixo. Então, quem via de primeira, quando você entrava nos portais, o queijo tava lá num lugar insalubre, tudo sujo, mas era o queijo que a fiscalização jogou Mas fora. não foi por conta de Da apreensão. rotulagem, coisa assim, Não, problema isso de também. O queijo, registro. não, então, mas o queijo da canastra, ele é um queijo artesanal. Ele sempre foi vendido de forma artesanal dentro do Mercadão lá. E não fizeram fiscalização em outros box, apenas no box da família Exatamente. dele. Olha que Entendeu? absurdo. Eles fizeram apreensão, passaram em frente de outros boxes com o mesmo queijo Com o mesmo e não queijo. aprenderam. E não aprenderam. E assim, até foi uma coisa que eu falei pro Hagara, assim, que realmente a gente tem aqui, que em Minas Gerais já tem uma lei estadual, que o queijo é um patrimônio cultural. Aham. E aqui não tem essa lei. Eu acho que teria que até quem foi deputado estadual trabalhar nessa causa para isso, né? Porque assim, nunca teve. E aí foi essa situação que foi apreendido. Fora o Hagara tomou multa com o carro parado, cara. Então assim, estão claramente perseguindo Não o tem cara, como falar entendeu? que não é perseguição política. Então, é complicado se enfrentar esse sistema em Ribeirão Preto. A gente mesmo aqui do movimento já sofreu perseguição, já sofreu ligação também de gente... dá uma maneirada. A gente também não vai eu tive parar. que ouvir o meu sobrinho É. não conseguiu uma vaga na escola, tudo, né? E uma pessoa dizer que era por conta do sobrenome dele, por conta do sobrenome Gregóris. A pessoa teve a pachorra de Eu dei... falar pra minha irmã, né, a mãe dele, que olha, mas aí é difícil por causa do sobrenome. Eu tive já problema desde a época da Darcy Vera, cara. Porque teve um aumento de... Foi quando eu resolvi entrar na política, assim. Falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tinha um comércio no centro de Ribeirão e aumentou o IPTU. E o IPTU era o inquilino que pagava. Aí a gente foi pra fazer um protesto na Câmara. Isso foi em 2012, que teve aquele aumento de IPTU. Na época, a Silvana Rezende era vereadora. E os caras iam me colocar pra fora... E não sei se iam me agredir, e ela que me segurou ali, cara. Eu tenho até uma gratidão por ela, assim. Ela saiu da política hoje, né, no exército.
Mas na época teve todo esse barulho que as pessoas fizeram na Câmara, eu participei e foi ali que eu falei, mano, a gente precisa começar a mudar alguma coisa, porque a gente tem essa oportunidade de vir aqui, aí vai 3, 4 pessoas e... igual você falou, de pessoa se lotasse aquilo, você vai aumentar o IPTU 100% e vai 5, 6 pessoas reclamar. Sim. Né? Então é difícil, cara. Essa questão do queijo que você mencionou, né, da apreensão lá do Hagara, assim, o que mais me revolta, não é assim, a ação também revolta, me indigna, mas os comentários da população também muitas vezes me deixam mais revoltado do que a ação em si. Igual quando tem notícias relacionadas a trânsito também, né? Porque, igual você disse, né, nos comentários desse caso do Bigodini, muita gente você vê nos comentários dando razão. Sim. Ah, não, se respeitasse as leis sanitárias, estava tudo bem, nem ia aprender queijo nenhum. Fala, gente, tá de brincadeira, né? Tipo assim, a população, ela tem uma mentalidade extremamente burocrática e estatista. Mas é porque, sabe o que acontece? A Karen até pode explanar mais. Não é quem fez. Não é a situação. Igual assim, a gente falando um pouco de política nacional. Da questão do Bolsonaro, passar um pouquinho. A gente sabe que ele teve a condenação e tudo mais, podemos até depois conversar sobre isso. Mas a gente sabe que teve excessos do outro lado também que condenou o cara. Então a gente é muito franco em falar que os dois lados talvez precisam rever a situação. É a mesma coisa da questão daqui interno. A gente sabe que tem alguns pontos que são bons da prefeitura, mas outros que têm que ser cobrados. Mas as pessoas hoje não sabem fazer essa separação de política. Né? Não tem essa separação. Uma dicotomia, chavão, uma coisa muito rasa. Então, assim, quem faz essas críticas ao Hagara, eu não gosto do cara, então tem que aprender o queijo da família dele mesmo, ele tem que se dar mal e tudo mais, e não é aí, cara. Mas aí a pessoa fala isso, aí depois vai lá no Mercadão comprar peixe lá. Comércio, peixe né? fresco, seu comércio. Sai na rua, compra a goiaba Então, da moça lá na rua, não pede pra estar embalado, certo? Não, porque depois, como essa. dizem, né, o vento vira, né, agora é um inimigo político seu, você faz isso. Mas e aí quando a situação virar, né? Como que você vai lidar com isso? Igual um tempo atrás eu comentei com a Karen, cara. Eu tava dentro de um restaurante, quem que entrou? A Duda Hidalgo, cara. Pô, eu não fiz nada, pô. Eu respeito, porque ela tá lá ali, eu cumprimentei, tudo bem. Ela nem sei se sabe quem eu sou e tal. Mas sabe. Tá ali, sabe. Então, assim, entrou, cumprimentou, tudo bem, cara. Tá tudo certo. Eu não vou falar mal da pessoa ali. Você tem um lugar pra falar, cara. Sim. Então, assim, igual, por exemplo, eu penso... eu tenho uma visão assim. O Hagara ir lá na Câmara cobrar o Bigodini faz parte do game, cara. Faz parte do jogo. Ele tá dentro do jogo, porque o Bigodini tá lá como vereador. Agora o Bigodini ir lá na loja do cara, meu... Aí com as funcionárias. Com a funcionária, meu. Começar a tratar mal as pessoas lá, como ele fez, tem as imagens... Isso por si só já é quebra de decoro. Exatamente. Já tinha que ser caçado, por isso só. Já tinha que ser caçado, porque ele tava agindo como um capitão, como se ele fosse um chefe da província. Aliás, é uma outra coisa que acontece aqui. Os vereadores daqui, cara, eles acham que eles são deuses. Eu tenho uma audiência pública que eu participei contra... Eu não sei se foi o França ou o Maurício Vilabranche. Eu acho que foi o França que perdeu e graças a Deus saiu. Que ele fala assim, mas vereador não é super-herói. Eu falei, mas eu não tô pedindo pra você ser super-herói, você tem que fazer a fiscalização, cara. Entendeu? Você tem que fazer a fiscalização correta. Igual assim, eu vi um vereador que veio aqui com vocês, o cara, um semáforo é 80 mil. Eu falei, mas a sua obrigação como vereador é fiscalizar. Pô, semáforo 80 mil, um pedaço de ferro... E as luzinhas piscando? Pô, vamos questionar, cara. Porque se a prefeitura chegar e falar que é X, você vai concordar? Isso não é função de vereador. Então é complicado, cara. Difícil, assim. Se fosse assim, não precisava ter vereador, pô. Exatamente. É só porque, aliás, acontece. Aqui em Ribeirão, já desde da legislatura passada, perdão, é só 18-0. 18-0, 18-0. Tá parecendo pra dar Darcy, né? Quando foi votar o aumento de salário... Quem que votou contra? Foi do PSOL, o menino do PSOL. O rapaz do PSOL. Todas as vozes? O Franco Ferro. Que absurdo! Nós combinamos antes. Ele falou isso. Ele falou na sessão, gente. Porque foi combinado que todos nós votaríamos a favor. Não fechou questão. Ele falou que foi combinado. Ele usou essas palavras. Pode ver lá o dia da sessão. Falei, ele não sabe nem usar os trejeitos dos vereadores. Não, é descarado, né? É muito descarado. A gente teve um caso também com esse vereador aí que ela falou,
que na época tinha com o Bernardo, que também foi do movimento lá era... Do Parlamento Jovem? Parlamento Jovem. Tinha em Ribeirão aqui, você lembra? Lembro. Você sabe que acabou isso aí por causa do MBL, né? Não, isso não sabia, não. O que acontece? A gente tinha um membro nosso, que era o Bernardo. Ele é muito ativo em rede social. Era um cara que botava mesmo o dedo na ferida. Bom, menino bom, cara. Ele ia pra trás, fazia discurso. E ele foi eleito desse membro desse parlamento juvenil. E era simulado vereadores ali. Eles eram vereadores mirins lá, vereadores... E aí ele começou a carcar o ferro nos caras, velho. Ele questionou muito, na época eram os repasses da... Ah, mas aí vocês também querem muito, né? Vocês não entenderam que aquilo é uma brincadeira? Exatamente, aí começou a ficar sério. Ele aí questionou os vereadores sobre o repasse de 70 milhões para Urbano na época, né? Quer dizer, o contrato cheio de descumprimento, cheio de problemas, e a prefeitura o tempo todo fazendo aportes, né? Pagando, quer dizer, a população pagando 2, 3 vezes lá. E aí o Bernardo questionou, fez um discurso duríssimo. Pois ele falou também, o Franco Ferro falou, é um absurdo vir nessa casa e falar mal dos vereadores. Ele falou isso. Tem que vir só pra aplaudir, até a mão sangrar. Aí acabou, na verdade, eles tinham a sessão deles, era lá no plenário da Câmara, né? E aí passou a Passou lá pra dispensa da Câmara. Aí passou era pra uma televisionado, eu lembro disso. Aí passou pra uma sala que não era televisionada e depois acabou. E ele falou realmente, o vereador não pode ter isso aí, porque ele senta aqui pra falar mal de vereador. Nossa. Entendeu? Aí nas audiências públicas mesmo, a gente poderia sentar lá nas mesas dos vereadores, também proibiram. Aí deixa em pé lá no microfone. Então, assim, é tudo isso aí. Você podia discursar, né, do púlpito. Você podia discursar lá do púlpito antes, que tinha lá, você também não pode. Toda vez que vai ter qualquer... Era tribuna aberta. É tribuna aberta. Não tem mais. Não tem. Ribeirão Preto é uma das poucas cidades do Brasil que não tem. As outras cidades têm. Você tem na Alesp, lá na Alesp você tem um dia que você pode subir e falar. Todas as cidades têm lá, do Pinga Fogo aqui não tem. Eu sempre vejo vídeos de outras cidades que tem. E eu lembro quando a gente pedia, na época do movimento conservador, a gente pedia tribuna aberta, os vereadores, não, porque tinha que passar por uma autorização de um vereador, tinha que assinar. Imagina que eles vão assinar, Quem que ia assinar? Só se fosse com o padre lá pra subir lá. Porque o resto pode esquecer. Não, e na época o Bernardo teve aviso até de um... eles chegaram uma vereadora que chegou assim, tava eu e ele sentado, olha, você tem que rever as coisas que você fala, porque senão você vai ser suspenso, você vai ser suspenso do Parlamento Jovem. Eu falei assim, peraí, mas a vereadora quer dizer o quê? Tá querendo colocar censura pro que ele fala? Não é bem assim, tal. Não, mas a senhora acabou de falar que ele não pode, né, falar. Mas eu acho que na verdade ela foi assim, até falaram pra ela e ela foi falar com ele. Foi conversar com ele, mas eu tava do lado. Então, mas eu acho que ela não foi com o intuito pra intimidar, assim. Lógico. Tipo assim. Mas a diferença do movimento, a nossa diferença aqui do MBL /Missão para outros movimentos políticos, outras pessoas políticas de Ribeirão, é que a gente chegou lá na Câmara, cara, a gente já tem tudo passado, a gente já revisou, a gente já foi com o jurídico atrás, a gente já pesquisou, a Karen pesquisou, eu pesquisei. O Bernardo, ele tinha 17 anos na época, cara, e a gente fazia reunião com o advogado, cara. Pegamos o edital lá, pegamos a parada da RP, da Transerp na época, estudamos, você vai falar isso aqui. É isso. Então, quando a gente vai para uma audiência pública, como a gente vai lá... Não vai de alegre pra fazer conteúdo. Não vai. A gente não vai só pra fazer... A gente não é esquerdogata da vida, irmão. A gente é um ponto, beleza. Isso é esse que eu falei, né? Será que ela ficou internada? Aqui tem conteúdo, cara. Por exemplo, ontem, os meus questionamentos baseado no Giacomo Ramos, eu até falo pra ele, se ele quiser debater, nós estamos à disposição. É porque a gente tem conhecimento jurídico pra fazer, cara. Eu frequentei faculdade de Direito, fiz até o 8º semestre. A Karen é formada pela USP. Então, assim, a gente é diferenciado, com todo respeito. Então, todo o pessoal lá gente, eu sou dentista, calma. Mas assim, tá estudo, cara. Porque você vai lá não vê essa mina com o motorzinho na mão, viu? Você vai lá pra cobrar o cara, você também não pode chegar sem nada. Alguma coisa assim. Você tem que saber... Você tem que ter um embasamento, cara. E a gente estuda, a gente entra. É uma outra dificuldade que a gente tem, cara. Pra gente conseguir as pautas da Câmara pra você entrar... É verdade. Pô, cara, é um custo no site, verdade. irmão. Eles colocam poucos minutos horas antes. No dia que ia... No dia que ia ler o relatório, não. Do Bigodini colocou faltando 15 minutos. Que eu te mostrei também. Eu entrava no dia pra ver a pauta do dia que a gente sabe. Uma hora antes, assim. Então, quando a gente vai lá,
Eu lembro as primeiras vezes que a gente começou a ir na Câmara, foi o Zerbinato, não tem problema nenhum de falar nisso. A gente entrou assim, aí ele pegou e falou assim, vocês são do MBL? Eu falei, somos. O Mamãe Falei não tá aqui não, né? Aí eu falei, tá chegando, tá vindo de São Paulo. Cara bacana ele, o Zerbinato. Ele era legal, ele ficava meio assim, a hora que a gente chegava lá, ele vinha conversar. Porque o pessoal, a gente chega lá, eles falam assim, igual... Aconteceu isso comigo, com o Bigodini, né? Toda aquela situação que eu te falei, né? Que eu conheci ele antes e tal. Aí, quando eu cheguei lá na Câmara, a gente foi numa audiência, ele veio e sentou comigo. Tudo bem, cara. Aí as pessoas vêm, quer ser legal com você. Mas a gente sabe separar. A gente não vai gritar, porque a gente não é dessa... Eu não acho errado quem faça o grito do jogo, mas a gente é mais calmo, vai ali e vai lá. É assim mesmo, né? Só pra fechar o negócio do Bigodini... todo mundo tava argumentando que ele tinha que... Não, tem que... Assim, de uma maneira... com dó dele, né? Não, tem que tratar, vocês têm que ter piedade com a pessoa, né? Eu concordo que tem que ter piedade com a pessoa, mas ele não pode ocupar o cargo que ele tá, né? Nessa situação. Tem condições. Se ele não tem condições de promover o próprio bem, quanto mais dirá o bem comum que o cargo dele pede. Então ele tem que se afastar e não tem como. Eu acho que é caráter ali também, viu? Ali é muita falta de caráter mesmo, desculpa. E acredito. Já tem um histórico, né? Eu comentei por cima. Não é a primeira vez que dá trabalho, né? Assume a parada, né, cara? Assume, pô, errei, tá tudo certo, cara. Essa é a postura de um homem, né? Mas assim, a gente tá bem de influencer, né, cara? Você vê a Esquerdogata também. Cara, Esquerdogata. Nossa, como que você chama ela? Fala aí. Esquerdo chata. A gente já tem uma treta mesmo. com ela aí um tempo. Eu sou bloqueado, cara. Você sabe por que eu sou... Você sabe por que eu sou bloqueado, cara? Na época no Instagram? No Instagram. Ela tinha uns 400 mil seguidores. E sabe, tava aquela época dos vereadores, que ia aumentar os vereadores. O número de vereadores. Sim. Aí eu era assim um pouco... inocente na política, eu mandei uma mensagem pra ela, a gente já tava no MBL, eu falei assim, pô, independente se você é da esquerda, pô, ninguém gosta de que vai aumentar o número de vereadores, vamos lá pra Câmara e tal. Aí ela pegou e falou assim, beleza, pera aí que eu tenho que consultar o chefe aqui do partido. A cartilha. Aí eu falei assim, mas é ruim e tal, vou consultar a militância. Aí passou uns 20 minutos assim, ela me manda mensagem, o pessoal aqui do partido falou que é bom ter mais vereador que representa a população. Desse jeito mesmo. Ainda mais em Ribeirão, que eles não têm tanta representatividade na Câmara, né? Pra eles seria bom mesmo. Aí eu peguei e mandei uma mensagem, tipo, meio mais dura. Aí ela me xingou e falou que eu tinha 2.000 seguidores. Você não vale nada porque você tem poucos seguidores. É mais ou menos assim. Porque tá assim agora as pessoas. Essa é a moeda. Se você não tem muito seguidor, você não tem validade na sociedade. É mais ou menos assim. Você não vê que não é de hoje que ela fala essas coisas, né? Aí ela tipo, você é um mendigo porque você tem 2.000 seguidores. Eu tenho 400 mil. E me bloqueou. É isso mesmo. Tem aqueles que querem pagar as coisas com arroba, né? Exatamente. Mas é desse jeito mesmo. Porque nossa carteirada. Sim, cara. Eu fui em São Paulo uns tempos atrás aí, questão partidária também. Aí eu cheguei na recepção lá, até um partido aí que tem um presidente da república e tal. E aí os caras, quantos seguidores você tem? Deixa eu te adicionar. Aí eu, tipo, eu tenho, sei lá, 4.000 e pouco. O cara olhou assim pra mim e já saiu. Tipo. Aí você não tem seguidor. Fala que nojo. Tem moral. Cara, tá complicado hoje, meu. Se você vai medir a capacidade de uma pessoa pelo número de seguidores que ela tem, né? De like, de seguidores. Sim, sim. É difícil, cara. Se for assim, então tem que considerar o Felipe Neto, essa turma toda aí, né? Então eles são pessoas sábias. A Anitta seria presidente do Brasil e o Neymar vice. Exatamente. Fosse assim, né? Que caldo, número de seguidores, né? Pois então, Deixa eu mandar uma